justo na época do Halloween. Sou Patrícia Raposo, a idealizadora desse projeto que começou com um enfoque de ensaio na fotografia e aos poucos vai se transformando. Shiny happy people. Esses são os extremos escolhidos por Andréa Dalólio, a nossa curadora artista, arquiteta e todos mais. Hoje vamos apresentar a Andréa por ela mesma, sempre esse enfoque da live artista, e hoje a live arte estreando. Apresento a Andréa como a curadora da exposição Um Lugar Espelhado na Arte, em Fortaleza, até 14 de novembro. Também idealizadora da Arte por Artista, idealizadora também da Novos Olhares para Mona Lisa e outros que ela vai contar aqui pra gente. Vamos procurar a artista. Andréa tem um projeto muito legal de entrevistar os artistas também através de lives e gostei bastante das suas ferramentas de utilização, muito interessante. E essa artista Andréa, oi. que hoje o viés foi um pouco menos formal. Estou estreando com você, fui inspirada pelas suas lives aí. Espero que quem esteja assistindo se é o novo formato da arte artista, live art. Tudo bem, Andréa? Estou sendo recebida aí, né, pelo Halloween, né? Exatamente. Hoje estamos em época de Halloween, já me senti inspirada em fazer, seja essa homenagem a todos que estamos passando e aqueles que nunca passam e aqueles que estão fazendo, como você. Então, é uma pequena homenagem para estrear hoje o Live Art com você, Andréa. Uma responsabilidade estar aí na estreia do Live Art, né? E sempre esse lugar da fala, de arte, do artista é tão importante, e eu fico super feliz de estar compartilhando aí um pouquinho nesse espaço com você, tá? Eu que fico bastante feliz, porque estávamos no momento de morte e renascimento, também por isso aqui esse momento também de estreia, com todos essas colocações visuais um pouco estranhas ao princípio, mas aqui o enfoque é você. Você dá o viés que você escolhe, né, André? Você escolheu ser artista. Como foi essa história? Quero desvendar aí os mistérios dos caminhos que você escolheu artisticamente, o qual eu me identifiquei bastante. Quero que você até explique isso, né? Como é arte, o artista é arte por artista. Nos descobrimos aqui nessas nossas vontades, inclusive nossas gafas, né? Nossos óculos aqui coincidem a partir de hoje. Eu não estou aqui com eles, mas são parecidos também. De repente, são coincidências que teve esse momento de cruzamento agora. Eu acho que, na verdade, assim, as coincidências, eu acho que faz parte de um universo coletivo, né? Então, quando a gente está dentro desse lugar da arte, a gente acessa muito esses universos coletivos e é muito interessante esses cruzamentos, né? Mas vamos tentar ir para o começo, se é que tem uma ordem. Vamos lá. Vamos tirar aqui as nossas máscaras. Vamos aqui utilizar o humor para poder realmente dialogar sobre aquilo que a gente gosta, que não existe barreiras, que é sobre arte, sobre artista. E você aí é indicado também para falar sobre isso. Seu projeto é muito legal, entre outros que você já teve aí, que eu citei aqui, e há vários outros. Vamos lá, Andréa é arquiteta, é artista, é curadora e tantas outras coisas. E, porém, nesse momento aqui entrevistada, a fala é sua, Andréa. Então, vamos lá, né? Que momento que eu me encontrei com a arte? Na verdade, a arte sempre esteve presente, né? Parece meio clichê, mas sempre esteve presente essa questão do lugar do criativo. Para mim, sempre foi uma verdade. Eu sempre quis
criar e criar espaços. Eu brincava quando a gente vai para bem início, né, na infância, eu brincava de fazer cidades com caixas de remédio vazias. Eu construía cidade de caranguejo com tijolo, com resto de material de construção, e eu saía criando cidades de caranguejo. E brinquei muito de bloquinhos, de pequeno engenheiro. Enfim, nas primeiras idades eu já gostava desse lugar do criativo, né? E aí, quando chegou o momento de fazer o vestibular, de tomar decisões, né, profissionais, aqui em Fortaleza a gente tem uma carência, né, de formação acadêmica da Belas Artes, a gente não tinha na época e continuamos assim um pouco carente, mas enfim. E aí eu optei pela arquitetura, né, que ela era o mais próximo do criativo e onde eu ia ter essa base maior de história da arte, enfim, a aproximação de construções mesmo, e do criar, né? E aí foi quando eu entrei na arquitetura, me apaixonei pela arquitetura e ela é base, na verdade, para toda a minha produção, né? Onde eu estou, a arquitetura está presente, e seja dentro da produção artística, seja na docência, seja na parte de curadoria, expografia, sempre esses princípios eles estão presentes. E aí, quando foi com um dos projetos que você citou, né, com as Mona Lisas, contribuindo e colaborando com a Veridiana para a formação da coleção dela, uma aproximação com os artistas, eu me aproximei ainda mais de um universo que já me era muito grato, né, muito caro, muito querido para mim. E aí, com essa aproximação, a gente acabou... Estou fazendo um resumo, tentando ter uma ordem, né? Porque, às vezes os pensamentos artísticos a gente foge um pouco dessa ordem cronológica, mas quando foi em 2015 a gente montou um curso de artes onde os artistas davam aulas, e essa aproximação me foi surgindo, né, a vontade de cada vez mais produzir dentro desse meio, e foi um momento que eu cheguei e disse, não tem mais para onde correr, eu tenho que assumir realmente esse lugar da arte como um lugar mesmo de profissão, né? Deixou de ser o lugar do hobby, né? Onde eu já fazia minhas pinturas muito ingênuas, né? Mas sempre querendo estar nesse lugar. Então, meu passatempo e meus hobbies sempre foram dentro desse lugar da produção artística, ou do estudo, ou de ir para museu, ou exposição, sempre foi dentro desse lugar. E aí, até que comecei por incentivo, né? A gente até falou rapidamente, mas por incentivo de um artista, do Gerson Pirajá, de um curso que eu fiz com ele me incentivou a levar umas gravuras feitas de isopor, ou seja, isogravuras, ser apresentadas em bienais, em salões internacionais, e por espanto elas foram aceitas, né? Então comecei a ser aceita em Bienal da Polônia, né? E de outros lugares do mundo que tem a gravura como uma expressão artística muito forte, e esse respeito pela gravura, como a gente tem aqui também. E aí, a partir de então, eu comecei a dizer, não tem mais jeito, eu tenho que assumir realmente, né, esse papel de artista, né? Então, assumir essa questão também. E aí, desde então, né, desde o momento que a gente tem a coragem, porque eu sempre digo que é um ato de coragem você assumir, né? Não só ser artista, mas você se assumir como qualquer outra profissão. Então, desde que eu tive a coragem de caminhar dentro da arte, aí a gente não para, né? Quando a gente faz algo que realmente ama, que tem paixão, é respirar todo dia. E os todo primeiros dia. trabalhos seus que foram reconhecidos vinha de que, vamos dizer, não somente técnica, pesquisa, conta pra gente não a formalização, mas esse trabalho para quem não conhece, ou até para quem conhece, saber assim o início do teu trabalho e hoje, né? Onde está. Quando os primeiros trabalhos que eu tive coragem de me expor como artista, porque é um ato de coragem se expor também, porque muitas vezes a gente produz e fica entre quatro paredes, então é um lugar muito confortável quando a gente não está levando a arte para o outro, né? Mas foi justamente a gravura, né? Esse estudo, e a partir da arte cearense.
né? Então, foi um curso de História da Arte Cearense. Então, eu fiquei encantada e eu fico encantada com a diversidade, a qualidade da produção artística aqui do nosso Ceará. Então, e aí eu comecei a querer beber dessa base. Logicamente que a gente tem toda uma base de história da arte que é impossível quando a gente tem, né? E a gente vai mesclando, então pega todas essas minhas referências e a referência do Nordeste, referência do Ceará, né? Então as primeiras tinham uma muito primitivista também, muito dentro desse lugar do próprio Chico da Silva, enfim, mas sempre com uma liberdade de expressão que me é muito peculiar, né? Então, do traço mais solto, de trazer isso. Então, bebendo de uma fonte, mas sempre colocando a minha identidade. E aí foi a partir dessas apresentações, e aí começou a surgir, né? Surgir convites para exposições, e aí começou a surgir uma demanda que foi a da coleção das Mona Lisas, por uma demanda de ser uma coleção aparentemente fácil de entendimento, mas de um grau de complexidade muito grande, porque são muitos artistas. A coleção hoje tem 600, mais de 600 releituras. Só de artistas cearenses chegam quase a 200 artistas cearenses. Então, você ter essa compreensão do todo para você fazer uma exposição não é algo tão simples. E como eu tenho essa aproximação muito grande, porque eu conheço todas as obras, conheço os processos de aquisição, de encomenda, todas as histórias que estão no backstage, ficou mais fácil de assumir essa curadoria. E aí foi aí o momento que eu comecei a trabalhar com curadorias, né, sempre trazendo muito essa base da arquitetura, né, porque quando a gente faz um projeto de arquitetura, nós estamos curando o tempo todo, a partir do momento da escolha, da gestão, do cuidado, porque curar é ter cuidado, né, cuidado com o artista, cuidado com a obra, cuidado com o espaço expositivo. Então, eu sempre tive nesse lugar do curar um ambiente, né? Então, transformar isso e transportar isso para uma exposição é um exercício, né, diário, mas eu acredito que quando você tem essa aproximação com as obras, com o tema, a coisa ficou bem mais fácil, né, de se trabalhar. E aí, com as Mona Lisas, já são 17 exposições com ela, algumas na capital, aqui em Fortaleza, mas várias aconteceram no interior, no litoral. Então, a gente já levou para o sertão, para o litoral, e justamente levando a arte até as pessoas, descentralizando de onde tem mais acesso à arte, e essa possibilidade de levar o nome da arte cearense, de levar o nome de uma coleção e o poder dessa coleção levando a arte até as pessoas, né? Então, foram experiências que eu digo que eu aprendi de tudo, porque de colocar, arrumar um carro para levar a obra e transportar, de chegar no local e não ter a parede pintada e ter que me virar e de pintar com pasta de dente, né, para fechar buracos de prego, de pregar quadro, de fazer etiquetas na hora. Então, às vezes a gente não tem, porque o espaço nos passam que estão preparados, e quando a gente chega não está 100% preparado, a gente precisa se reinventar, né? E o tempo todo. Mas a gente também sempre tendo principalmente o apoio do público, porque o público é muito receptivo, né? Então a gente já teve aberturas, né, das Mona Lisas que foram extremamente acolhedoras em cidades super pequenas, com mais de 200 pessoas numa abertura, quando as pessoas não estão acostumadas a ir para uma exposição, né? Então isso é sempre muito gratificante. Mas aí começou, né? Então esse aprendizado começou realmente exposições, então já fiz curadorias de outros artistas, exposições individuais, coletivas, curadorias que eu divido, das Mona Lisa eu divido com a Veridiana, que é a colecionadora, já dividi com a Sandra Montenegro também, como tem exposições que eu faço a curadoria realmente individual, como é o caso das do Arte por Artista, né, que assumo essas curadorias também. E aí, chegando no Arte por Artista, né? O Arte por Artista, a gente estava com, se eu não me engano, eram 4 exposições das Mona Lisas em cartaz, quando chegou a pandemia, fora a exposição individual minha que estava em Sobral, na cidade de Sobral também, ou seja, 5 exposições em cartaz. E, de repente, tudo parou.
E aí eu que estava muito acostumada com esse lugar da arte, da fala da arte, da troca de olhares, né? Dessa troca com o público, eu senti um vazio muito grande e vi que tinha um vazio, porque as pessoas estavam falando de arte, estavam consumindo, mas não estavam refletindo a arte. Ou o artista estava precisando conversar. E aí foi quando, em junho, na verdade, de 2020, eu, juntamente com o apoio da Veridiana, a gente fez o Arte por Artista, que é um projeto no lugar da fala, né, da valorização da arte, mas principalmente do artista. E aí foram, se eu não me engano, são mais de 40 lives, né, já fiz exposições virtuais, com uma homenagem à Tarsila do Amaral, com uma exposição na homenagem aos seus 134 anos, como a gente tem a exposição do Arte por Artista no Hotel Sonata, Espaço Cultural Ana Amélia, e também com artistas cearenses. E foi um momento. Arte por Artista tem a exposição individual do Demeilson Ferreira, também com curadoria, que vai até amanhã, fica em cartaz até amanhã, então quem não viu ainda tem a oportunidade. E a última exposição do Arte por Artista é justamente um lugar espelhado na arte, que é um momento de retomada também da Galeria Benfica Arte, que tem 22 anos já, com mais de 500 exposições, a galeria do Shopping Benfica. E aí foi um convite de assumir a curadoria da galeria, e aí eu tomei editais, onde o artista ele vai se inscrever, coloca sua obra, suas ideias, né? Então ele tem esse lugar aberto, né, e democrático para se colocar, e aí é feita a curadoria a partir disso. E a primeira foi justamente de que maneira ser cearense, ou nascer no Ceará, nascer ou viver no Ceará, isso tem um papel na sua produção. De que maneira essa luz brilhante que a gente tem, né, as cores, o cheiro da cidade, o movimento da cidade, de que maneira do Ceará como um todo, o sertão, o litoral, né, um mar muito forte, muito representado, né, por você, inclusive, né, Patrícia, que a Patrícia é uma das artistas que está em cartaz na exposição, ela representa lá o mar, então a gente viu uma grande representação do mar, da cultura, dos costumes, né, do Ceará, mas a gente vê uma contemporaneidade também, né? A luz, são cores muito fortes, a gente olha a obra produzida aqui, ela tem essa cor muito forte, e a gente vê isso muito marcado. Mas e o Arte por Artista ele continua, né? A ideia é justamente continuar nesse lugar da fala, nesse lugar da gente continuar refletindo, um lugar onde o artista ele pode colocar os seus processos, né, os seus pensamentos, e eu espero que a gente continue aí por muito e muito tempo aí, espalhando arte, porque uma das coisas assim, o artista ele muitas vezes ele sente falta desse lugar, né, Patrícia? Sim, demais. E aí, por me colocar muito, né, por sempre estar transitando dentro dos espaços, eu experimento. E experimento essa falta também, essa falta de poder falar um pouco sobre os nossos pensamentos, poder falar um pouquinho sobre os processos, né, o que nos leva. Por exemplo, eu tenho aqui algumas obras atrás, o que me leva a querer bordar uma obra, o que é que significa, enfim, por aí vai. Os dourados, o que é que significa. Mostra, André, suas obras aí. Vamos mostrar o seu ateliê agora. Mostrar aqui um pouquinho, né? Porque se deixar, eu já disse, eu falo demais. Aqui é uma pequenininha, onde eu tenho características, né? Que é a busca da textura, né? Tem um bordado livre sobre a tela, né? Que são bem características das minhas produções. Os bordados você começou a inserir nos seus trabalhos desde quando? Que eu quero que você fale. É uma história, né? Estamos descendo que lá vem história, porque artista e professora fala. Eu tenho uma produção, né, artística dentro da pintura, principalmente, que é muito um processo de construção, um processo criativo muito lento, né? Muitas vezes ele é lapidado, mas quando eu vou para o processo construtivo, ele é muito rápido. Então a pintura tende a ser mais explosiva. E eu comecei a escutar, né? Porque a gente sempre escuta muito dos outros artistas, galeristas, enfim, do público, do cliente, enfim, de várias fontes. Comecei a escutar
por que você não tenta, experimenta fazer mais lento, né? E aí eu continuei pintando no meu processo, até que eu fiz um curso de gravura, de litografia, em Recife, em 2017, início de 2017, janeiro de 2017. E aí, quando eu cheguei lá, o professor, que nunca tinha me visto, ele disse assim, você é muito rápida, precisa ser mais lenta. Aí eu disse, eita, até ele que não me conhece está dizendo isso, espera aí. Aí eu fiz um processo de gravura, né, de lito, que é maneira negra, que é um processo super lento. Enquanto eu fazia 3 pedras por tarde, esse eu passei 2 dias e meio numa pedra e o resultado não ficou bom. Ele mesmo disse assim, não ficou bom, não deu certo. Aí eu disse, então eu tenho que continuar sendo rápida, não é por aí, né? Né? Passou um tempo, eu comecei a me lembrar muito a memória do bordado, né, da minha avó, que fazia tricô, né, minha mãe que fazia ponto de cruz, que ainda faz ponto de cruz, e eu comecei a ter essas memórias, né, das linhas. Eu sempre achei incrível o trabalho de bordado, tapeçaria, sempre me encantou muito. E aí foi que eu disse assim, eu vou experimentar esse bordado. Aí eu fui atrás de uma professora de criança. Eu queria uma professora que ensinasse assim bem direitinho, bem básico e bem ingênuo. Fui para a professora de criança, enlouqueci. Eu disse, epa, eu tô chegando num lugar que eu gostei. Aí eu aprendi tudo. Cheguei em casa, treinei e comecei a treinar, desconstruir. Porque eu disse, agora eu aprendi a fazer os pontos, mas eu quero desconstruir. Aí foi quando eu fiz a primeira série bordada, que são os sudários. Esses sudários são panos de limpeza, pano de chão, pintado, bordado, né, costurado. E eles falam justamente sobre de que maneira, né, esses panos de limpeza e os sudários, eles carregam DNA, né, das pessoas. Então, fala um pouco sobre isso. Depois eu lhe mostro, posso lhe mandar para apresentar um pouco dessa série. E aí eu comecei em 2017 com os sudários, no início de 2017, e aí eu não parei mais. Né? Eu comecei a abordar e foi um momento que um dia, em processo de discussão, né, com a tela, porque eu sempre discuto muito o suporte, né? Por que a gente precisa ficar tão presa ao suporte? Eu não tenho as primeiras telas, mas eu tenho aqui uma e eu comecei a cortar as telas. Eu tenho tela cortada aqui, né? E aí eu comecei a cortar e depois eu disse assim, nossa, eu cortei a tela, agora eu vou costurar. Aí comecei a abordar as telas. Então tenho esse diálogo, né? Sempre muito repensando o suporte, né? De que maneira eu preciso realmente ficar presa a esses suportes, por que eu não posso repensar essa questão tradicional. E foi quando eu comecei a abordar e criar novas camadas. Então as linhas, elas surgem como novas camadas na pintura. E aí foi quando eu comecei a construir meus suportes, que foram as tecelagens. Aqui é uma que está em processo, mas é uma transparente que eu estou fazendo. E eu estou construindo a próprio suporte, né, com a tecelagem manual. Essa aqui tem essa transparência. E depois dessa fase, continuo fazendo. Na verdade, todas elas se sobrepõem, então eu continuo produzindo essas séries. E aí agora eu tenho uma série que eu não tenho nenhuma peça aqui, porque elas estão na Casa Cor, que eu tiro o suporte e eu passo a ter só essas formas orgânicas. Então, eu não tenho mais o suporte. A própria linha com a estrutura metálica, elas assumem formas orgânicas também. Né? Então, eu tenho esse processo de lentificar, porque as linhas não tem como, e eu me encontrei nesse local, né, nesse lugar das linhas, e o processo também de discussão do suporte, né? De repensar esse suporte. Por que eu preciso ficar nesse tradicional? E vamos continuando aí, eu continuo minhas pesquisas e repensando essas tramas, nessas conexões. Então, minhas obras sempre têm muito essas relações de conexões, né? Que vão sendo formadas. Sim. Sempre me chamou a atenção esse seu trabalho, ou esses seus trabalhos, a complexidade, né? Passam uma complexidade muito forte e, na mesma forma,
um rebuscamento, vamos dizer assim, um refinamento disso, né? Tem essa dualidade aí muito forte. Na verdade, assim, Patrícia, ela fala um pouco disso, né? Assim, porque a linha, quando a gente está tramando, você tem que estar no caminho certo, né? Porque se ela não tiver tensionada, ela não vai estruturar, mas se eu tensiono demais, ela rompe. Então, ela fala um pouco dessa dualidade o tempo todo, né? Então, e a linha ela é muito interessante, porque às vezes você quer ir para um caminho, quando você está bordando, esse bordado livre, mas ela não vai estruturar. Aí você tem que aceitar ir por outro caminho. Então, você tem que ser resiliente também. Então, na verdade, esse trabalho ele me ensina o tempo todo. Então, ele tem isso. Estou mostrando obras que também são inéditas, então, tá? não errei Separei, tanto, ó. então acertei um pouco, né? Por aí. Eu Ó, percebi. essa aqui E também as é cores que inédita. você usa, assim, de fundo, você usa pintura, você mistura tudo aí, né? Um pouco da... A textura, né? Ela me acompanha na arquitetura. Eu adoro as texturas, né? Quando a luz incide sobre ela, as transformações a partir das texturas. Então, por isso que eu digo assim, a arquitetura ela é base para Para tudo. tudo. Seja quando eu estou no lugar da produção artística, quando eu estou na produção da curadoria, quando eu estou na docência ou quando eu estou fazendo arquitetura. Então, apesar de serem várias atividades, mas elas têm um fio condutor, né? Elas estão interligadas, né? Então, sempre com essa base da arquitetura e esse pensamento dentro da construção do todo. Porque dentro da arquitetura a gente aprende muito sobre gestão também. Né? Então, é o tempo todo a gente gerindo tempo, gerindo espaço, né? Então, ela acaba me auxiliando muito, né? Me ensinou muito sobre isso. Olha, eu fiz até uma exposição, que foi Interseção, o nome dessa exposição, que eu fiz a curadoria lá no MAUC. Essa exposição era justamente arte, arquitetura e UFC. Porque o que é que eu percebi? Primeiro que esse lugar da arquitetura que eu escolhi para seguir, eu percebi que tem muitos arquitetos que são muito parecidos, né? Inclusive grandes amigos que estão dentro fizeram arquitetura, estão dentro dessa produção, mas que têm um lado artístico muito forte. E meus grandes mestres, eu vou falar dos mestres que me ensinaram, né? Então, como Nearco, meu professor do primeiro semestre de desenho de observação, ele é um grande artista, né? Então, assim, eu via isso desde o início da minha formação acadêmica, né, que muitos estavam lá ensinando ou produzindo arquitetura, mas que tinha esse talento muito forte dentro da arte. Como eu vejo outros que acabaram não seguindo mais a arquitetura, mas formaram em arquitetura e estão dentro da arte. Então, a gente tem, né, vi muito a Alexia também, dentro da formação acadêmica, a professora Nícia Borman. Então, a gente tem grandes nomes de arquitetos. E quando a gente amplia e sai da UFC, aí que a gente ainda tem um leque ainda maior, né, de arquitetos, artistas, e que ficam transitando dentro das profissões também. Isso aqui em Fortaleza tem muitos, justamente por a gente não ter a questão do bacharelado dentro das artes plásticas. A gente tem a licenciatura e tem o mestrado, mas bacharelado a gente não tem. Então fica uma lacuna, né? Então, teve um período, formou-se uma turma, mas a gente tem uma grande lacuna historicamente aqui. E acaba que as pessoas, quem não vai para fora para estudar belas artes, enfim, acaba tendo realmente esse vazio. Então, a gente tem muitos arquitetos, artistas aqui, e com trabalhos que você vê, né, presente essa questão da arquitetura no trabalho dele, mesmo quando vai para um abstrato ou vai para um figurativo, mas a gente consegue ver os princípios da arquitetura presentes também. Há um limite, Andréia, dentre todas essas funções que você falou, porque elas se entrelaçam, mas existe uma ética assim que não deixa avançar, ou seja, uma ética pessoal sua. Por exemplo, a arquiteta está ali fazendo o seu trabalho, vamos dizer, de interiores, vou colocar aqui de uma forma ignorante, e que você expõe um trabalho seu lá. Quer dizer, isso não existe esses limites, né? E curadoria, da mesma forma, uma curadoria sua. Falo isso, muitas vezes não são perguntas feitas por mim, mas eu estou te expondo aqui muitas questões que eu escuto, né? São muitas básicas.
mas eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É assim, primeira questão, assim, né? Logicamente, cada um tem a sua maneira de ser, enfim. E eu brinco que eu digo que são gavetinhas, né? São espaços. Então, quando eu estou como arquiteta, muitas vezes eu me, de certa forma, eu coloco a professora e a artista de lado. Quando eu estou sendo docente, eu coloco também. Então, eu digo que eu vou abrindo as gavetas e eu disse agora essa função. Logicamente que a gente não consegue ser tão pragmático dessa maneira, né? Assim, com relação por exemplo, um projeto, você especificar uma arte, A, B ou C, eu sempre digo que tem uma arte que é para cada pessoa, como tem também uma arte para cada projeto. Né? Assim, então, o que a gente tem que ter sempre é essa ética de estar coerente. Uma outra questão, assim, que a gente está vivendo um momento em que a gente, se a gente pegar até o pensamento do Bas Baum, né, do artista, etc., que a gente hoje, o artista, ele é um nome que ele é muito generalista, mas a gente pode colocar uma espécie de posicionamento de quem esse artista também é. Então, por exemplo, a Andrea é artista como nome, mas ela tem vários sobrenomes. Artista, arquiteta, curadora e professora. Esses são os meus sobrenomes. A Patrícia vai ter o nome dela e o sobrenome dela, né? E aí eu não consigo ser totalmente independente da professora, da artista, da curadora e por aí vai. Tanto que eu brinco, né? Eu digo assim que meus alunos, quando vêm, pensam logo assim, lá vem a professora falar de arte, seja o que for, né? Seja eu falando de projeto arquitetônico ou falando dentro da história do mobiliário, o que seja, mas o lugar da arte é o lugar das pessoas, né? A gente, quando fala de arte, a gente está falando da sociedade como um todo. Então, assim, existem separações, mas ao mesmo tempo as coisas se entrelaçam. Né? São camadas que não tem como a gente soltar, que nem minhas tramas, né? Minhas obras, mas que eu tenho camadas mais superficiais, mas elas estão entrelaçadas. E aí isso que me faz, né? Então, isso faz a Andrea. Eu não sou o que sou porque eu sou, se eu fosse só arquiteta, ou se fosse só professora, ou se fosse só artista, ou só curadora, por aí vai. Né? Tá aí mostra um pouco, né, assim, da Andrea, né? Tem um pouquinho de tudo. Essa obra aí, Eu Tive um Sonho, ela fala um pouco desse lugar do criativo, né? Essa outra. Essa daí, isso. Desse lugar quando eu tinha o sonho de ser, de construir cidades, né? De construir novos espaços, né? E aí eu trago para minhas paletas, minhas cores, minhas texturas. E, enfim, essa obra até levei nas misturas, né? Levei para minha sala da coordenação lá no Farias Brito para que eu sempre lembre, né? E para poder sensibilizar também meus alunos, enfim. Então, por mais que a gente tente separar, não é impossível, né? Como eu disse assim, são os meus sobrenomes, né? São as minhas, me faz quem eu sou. E essa daí é bem, né, Andrea Dalólio, né? Arquitetura, pintura, né? Bordado e o dourado, né? Que está aí sempre presente, né? E essas linhas aí caindo, se eu for pensar aqui no contexto Halloween, vai aparecer o sangue escorrendo. Na verdade, as linhas, né? Elas partem desse questionamento aí do suporte. Essa linha está bordada só por uma curiosidade aí, não é um acabamento, é o suporte para uma tomada 4x4 e eu transformei esse suporte em um mini TA, aí eu teci e as linhas que caem, elas são justamente porque uma obra ela nunca está completa, ela sempre está em construção. Como assim, né? Assim, o olhar do outro, a percepção do outro, o que o outro enxerga, o que o outro vê, ele continua construindo essa obra. Então, justamente é sobre isso. A obra não tá pronta. Não é que não está pronta, ela está sempre em construção. Sempre em construção. Sempre em construção. A partir justamente desse olhar do outro.
né? Tá tudo isso no Então, seu ateliê, né, André? No seu ateliê? Você também está no seu... isso, Tem uma parte também para expor, não é isso? isso, tem sim. A mini galeria, não é isso? Fica É, quem aberto para quiser, visitar. tá sempre as portas abertas para ir conhecer o trabalho, conversar, enfim, trocar Nossa, ideias. nossa, eu ia te visitar sempre que eu queria ver você fazendo isso aqui, menina. Eu tive a minha avó também que fazia isso e de uma forma já normal, já é complicado. Imagina essas tramas aqui que você faz, né? Como é esse processo? Você pensa, vai construindo ali no momento, ou tem a ver com aquela ideia que você tem, você vai construindo a ideia com essas tramas? Explica aí para a gente. Você já Olha, explicou? Patrícia, assim, eu começo sempre, né? Depois que eu escolhi o suporte, primeiro passo é isso aqui, ó. Primeiro passo é paleta de cores. Certo. Então, assim, eu sempre faço combinações de cores, né, a partir das linhas. Outra questão, assim, eu gosto muito das texturas, espessuras, brilhos, né? Então, essas variações. Então, eu sempre começo um trabalho escolhendo as minhas linhas. Então, eu escolho, depois que eu defino essas linhas, eu vou eu começo, né, com o primeiro desenho de base, né? Às vezes eu risco, ou então às vezes eu desenho que é construído com a própria agulha, mas a forma, eu tenho uma ideia pré-concebida, mas a forma ela vai sendo construída. É por isso que eu digo assim, tudo está interligado. Essa pintura, eu vejo as linhas o tempo todo naquela pintura anterior que você colocou, que foi um estudo. Essa daí são tramas. É E essa interligado daí, mesmo. ó, Tudo essa interligado. daí foi um estudo para, se eu não me engano, para Cal Parede, né? Que foi justamente a da vaquinha que eu pintei e comecei o estudo e depois levei isso para Cal Parede, né? Mas se você olhar, são tramas, né? E aí vem dessa construção de linhas que estava sempre presente dentro dos meus pensamentos, mesmo antes de A saber que eu Pollock ia. aqui, né? É ela mesmo. E aí, essa questão das linhas estavam sempre presentes, mesmo antes mesmo de entender que eu trabalharia com elas. Vou mostrar aqui uma outra, ó, são as A minhas sua gravura, expressões. Essa é do Caju, né? Uma gravura, está no Museu do Caju, essa obra. muita coisa aqui. Vou mostrar Das essa daqui Mona também, que é. Essa daqui tá nova, essa aqui é totalmente nova, ainda nem apresentei nenhuma dessas que são os bordados também, esses panos, né? Ainda está em construção. Né, que é sempre com essa ideia do bordado mais livre, mais liberto. Né? Essa aqui vem do desdobramento das séries Expressões, que é uma série também de 2017, mas que eu continuo trabalhando com eles. E é sempre isso, sabe, Patrícia? Assim, uhum. a cabeça do artista, você sabe, né? A gente não para. Porque eu digo que sempre o nosso contexto, o que está em volta da gente, influencia. Por exemplo, esse período que a gente ficou de isolamento social, Tem muito pano. colocar a mão na massa, adoro, né? Mas esse período de isolamento social, o que aconteceu? Eu fiquei em casa, né? E desejando ter a liberdade de sair, mas ao mesmo tempo todo mundo ficou preocupado, né? Além de realmente não poder, foi uma preocupação e isso mexeu muito com todos. Então eu comecei a desejar o que estava lá fora. Então, como eu levei o meu tear para a varanda, teci na varanda e de repente a minha paleta ela abriu. Então, muitas obras minhas, inclusive fiz a Marinha, que é uma tapeçaria de 2 metros. Então, eu fiz tudo isso a partir dessas cores que eu olhava pela janela. Então, emoldurada pela janela. Então, esse desejo das cores da gente, desse verde muito forte que a gente tem, do azul muito forte, porque tudo da gente é muito intenso. Então, isso influenciou. Então, por isso que eu digo, né? Então, um verde muito forte, né? Por isso que eu digo que o artista ele está sempre muito conectado com o contexto, né? Com o que acontece ao seu redor. E isso, quando a gente está conectado com a produção, conectado com o contexto,
daí surgem os processos criativos. Ou seja, também não só essa transição, esse momento que todos vivenciaram, você sentiu essa necessidade de até mudar, né? Todos passaram por essa mudança, estamos passando, todavia. E o teu material, mesmo assim, não, vamos dizer, não transitou, né? Ele está em andamento, como todos os artistas. A gente não tem aquela coisa, estou aqui nesse lugar e é aqui que eu estou, né? Quer dizer, está sempre em movimento. Eu acho que o artista, eu concordo plenamente, né? A gente está sempre em movimento. Nós somos produtos em processo, né? Eu escutei essa fala, eu achei muito interessante. Essa daí foi justamente o processo dessa daqui, que você mostrou agora, né? Estava em processo. Eu escutei um arquiteto falando que a cidade é um produto em processo, mas, na verdade, o artista, né? A produção do artista, ela está sempre em processo, porque é vivo, né? A nossa produção artística, ela é muito viva. Pelo menos para mim, né? Como artista, é impossível não ser influenciada pelo contexto. É impossível, quando a gente está passando por um momento, às vezes mais introspectivo, a obra não reverberar isso. Como também quando a gente está passando por motivos, né, em que a gente está mais extrovertido. Essa daí também eu apresentei. Eu gosto de apresentar o processo, porque, assim, da mesma maneira que tem o arte para o artista, que eu gosto que o artista fale, é importante que a gente diga, né, todas as etapas, né, que a gente mostre que aquele projeto ou aquela etapa, ela tem uma construção. Uhum. Sim, e você mostra bem isso aqui na sua página, olha aqui. Olha aqui, André. A gente precisa ter humor na vida, né? Esse foi o carnaval dentro de casa, né? Mas eu pulei o carnaval tecendo. Foi uma alegria aí. É isso. Aqui a Mona Lisa. Pois então se sinta homenageada também hoje, viu? Com certeza, eu adorei. Eu só fiquei chateada porque eu não trouxe o Halloween também. Eu devia ter trazido. Não falei. Fiquei só pensando, eu devia ter trazido. Foi culpa minha. Foi eu que não falei, porque deu a ideia em cima da hora, André. Foi agora mesmo. Não, tranquilo. Foi ótimo. Aqui atrás hoje, aqui, coloquei Só que eu não pensei, né? Não coloquei ao revés. Mas deixa assim mesmo. Até coloquei o seu nome. Mas é assim mesmo. Quem faz ao vivo é assim, né? Achei ótimo. Patrícia Lotti está fazendo aqui uma pergunta, né? Eu não estou conseguindo ver as perguntas. Eu ia até te pedir para você dar uma olhada e pronto. Eu vou só fazer aqui as perguntas dele para a gente responder aqui. Por favor. Ele perguntou se eu tiver algum apoio na confecção das tuas obras, das minhas obras, né? E qual é o conselho que você dá para os artistas que estão a começar agora no Ceará? Bem, apoio com relação a apoio de execução que você fala ou apoio, de repente, de mecenato, alguma coisa assim. De qualquer maneira, eu vou responder as duas questões, né? Apoio de confecção, eu produzo todas as minhas obras, seja da tecelagem, eu vou para o tear de manual, eu mostro já aqui o tear. Deixa eu mostrar aqui. Eu estou com o tear desmontado, que eu digo sem estar com a trama urdida, mas eu tenho um outro que está com a trama já começada. Esse aqui eu vou mostrar aqui, ó. Esse aqui é o meu tear. Né? E vou mostrar ali, só vir aqui, que eu mostro aqui um pouquinho do meu tear. Eu vou mostrar aqui. Esse aqui é o tear de pente liso, né? Esse aqui tá com a trama e já comecei a tecer essa peça. Então, assim, já me questionaram com relação a terceirizar essa execução. Logicamente que sempre eu digo, isso é minha verdade. Eu não estou dizendo que tem que ser a verdade para todos. Mas, para mim, quando eu estou dentro do processo construtivo, pelo menos por enquanto, pode ser que eu mude de ideia,
Mas tem uma coisa que eu gosto muito, que é o estar presente no aqui e agora. Que eu acho que isso é um diferencial dentro do processo do artista. Quando eu tô realmente naquele momento em que eu tô tecendo, porque na hora que você faz uma batida, né, para fazer a tecelagem, tem horas que ela precisa de uma batida mais forte, uma mais lenta, então você está presente, é uma meditação, né, em movimento. E eu acho que isso traz uma força para a obra diferente de... Ou você traz a força de outros, de terceiros, enfim. Mas quando o artista está presente nessa construção da manualidade, a minha verdade é justamente essa, de estar presente no aqui e agora. Né? Aí tecendo, né? Mostrando um pouquinho desse processo. Com relação de aquisição de materiais, na verdade, muito viabilizado, às vezes, com vendas de obras, mas realmente a gente não tem tão forte esse papel de mecenato. Logicamente que tem alguns colecionadores que apoiam, né, nesse sentido, quando compra a obra do artista, que você ajuda realmente nesse, nesse entendimento. Aí eu tá mostrando a Patrícia uma em que eu fiz as linhas, parte das linhas com tecido. Então eu peguei o tecido e transformei em linhas. Eu gosto disso, de pegar linhas que não existem, que não são industrializadas e transformar. Então essa aqui que é tecelagem manual, a transparente que eu mostrei, ela é feita com plásticos, né, que eu cortei e transformei em linhas para o tecido, fio de nylon e por aí vai. Então, é um processo que é lentificado, é lento, né? Não Quer tem como explicar um ser pouco rápido. como é que funciona, para não tomar muito tempo, mas é essa máquina que vai e volta e vai colocando aí de uma forma mais grosseira a explicação. Mas é mais ou menos isso, né? Esse princípio da cestaria, da tecelagem, é esse entrelaçamento de linhas, né? Onde a gente tem o urdume e a trama, né? Em conexão. E a tecelagem manual, ela tem tudo a ver com arquitetura. Essas linhas verticais, se elas não estiverem estruturadas da maneira correta, o tecido fica todo frouxo, fica desalinhado, ele não funciona. Se eu tensiono demais, eu não consigo tramar. Então tem que estar... É construção, né? Então é um pensamento de construção, é matemático, quantidade de fios, de tamanhos, dimensões. É uma matemática também, é física. Depois você corta, né, e traz para cá, não é isso? Aqui, o que está Não, atrás. esse aí é todo tecido todo bordado na tela, esse aí. Ah, isso é uma tela, porque parece como se fosse o mesmo Não, esse é tecido. bordado. Desculpa, é tela. Ó, vou mostrar aqui, ó. É tela, ó. Que São essas parece telas. a mesma tecelagem anterior. É. Não, aí quando é tecelagem é um tecido mais tramado, a gente percebe mais essa trama, é porque tem a textura, né? Sim, é que a textura faz a referência, né? Então, como está tudo interligado, faz uma Isso. Ó, confusão. eu espero ter lhe respondido aí também, né, sobre esses seus questionamentos, mas Ele citou algo, André, se me permite, que também, como você, desde a sua entrada nesse meio, estávamos conversando e você falou isso, e aqui te pergunto, né, essa sua iniciativa para começar a curadoria, você já disse que foi buscar onde ia tentar tomar o lugar da carência, né? Vestir dessa carência. E também, fora isso, existe essa carência também, o qual falou nosso amigo, que é a questão das vendas, do viver da arte, de conseguir vender o seu trabalho, você conseguir não somente expor, não é isso? Então, essa pergunta, acho que vem um pouco de atender um pouco essa demanda. E aí, você, como já está nesse lugar que habita todas essas questões, teve essa pergunta do nosso amigo, e eu te pergunto, como a Andrea consegue lidar justamente com essas, não essas crises apenas do artista que vem até você, mas das suas próprias limitações, né? Então, isso já encadeia um pouco nos seus projetos. primeiro assim,
é bem complexo, né? Assim, porque, na verdade, assim, a gente tem carências, né? De, de, desse lugar do viver da arte, né? Mas e não existe uma fórmula mágica. E Não esse existe. conselho aí, de uma forma geral, assim, ou pontual, da forma que você quiser, porque isso eu falei mais para apoiar Não, o nosso companheiro aí que fez a pergunta. mas assim, o que eu quero dizer assim, não existe fórmula, né? Assim, ó, você faz esse caminho A, depois o segundo passo B, o terceiro C. Não existe. Você pode até seguir o passo a passo de alguém que teve sucesso e você não obter, ou vice-versa. E você não ter expectativa e de repente você alcançar o sucesso. Principalmente quando a gente pensa em sucesso, o sucesso ainda é mais relativo ainda. Porque o que é o sucesso para um não é o sucesso para o outro, né? Exatamente, Então, exatamente. por isso que eu digo que é muito complexo, assim. Mas, assim, a gente tem carências de espaços expositivos, né? A gente tem uma produção artística muito boa, muito efervescente. Tanto que quando eu falo das Mona Lisas, porque é uma coleção que tem um bom recorte da produção artística cearense, que tem quase 200 artistas cearenses, e a gente vê que muitos desses não têm um espaço. Pronto, esse daí é a série Sudário, que está aí ao fundo, né? Então, comecei o bordado por ela. Que tá... E aí, assim... Não, eu só ia completar, assim, a gente tem essa carência, né? E a gente começa a ver voltar esse movimento da arte, a questão das curadorias. Esse daí é de um amigo meu, é do Eric Ferrer. Né? Esse é do Eric. Então a gente tem essa retomada, né, de espaço, mas a gente sente falta de espaços institucionais para apresentar, porque a gente sabe que as exposições elas vão chancelando a carreira do artista, isso é extremamente importante. Essa daí foi uma exposição em Teresina, com a curadora Elsa Elvas, né, lá em Teresina, e aí é uma obra minha que fala sobre o café, né? Então são sacas de café bordadas, douradas, com o nosso bom café aí, e ela faz toda essa referência assim, dessa riqueza que é o café para nossa história. Então, eu tenho umas bases históricas, né? Eu gosto de juntar tudo isso também nas minhas obras. Mas o que eu ia falar é isso. E aí, né, por sentir, né? E eu sou uma pessoa que não gosto muito de aceitar os nãos, ou de me acomodar e de ficar dentro de cruzar os braços, né? Então, eu assumi muito esse papel da curadoria e de ir atrás de espaços expositivos, a partir de convites também, de levar esse nome. Então, a gente já fez exposições Sobral, Nova Olinda, Barbalha, Crato, Juazeiro, Quixadá, Aracati. Então, não ter medo também de descentralizar a arte, de levar para esses outros espaços, levar exposições individuais minhas também para Juazeiro, para Sobral, para Eusébio. E é justamente para isso, né? Para a gente mostrar realmente que a arte pode ter esses outros alcances. Então, a gente não pode se acomodar. O que eu tá um conselho, se é que eu posso dar um conselho, é a gente não se acomodar. Né? O artista ele precisa estar em constante aprendizado, produção. Né? A gente só cresce quando a gente está produzindo, a gente treina o nosso olhar. Mas, enfim, não existe fórmula. Né? Quem chegar e disser assim, segue essa fórmula mágica, ou inventou algo muito bom, ou realmente... Não tem, cada caso é um caso. E se tiver inventado esse algo muito bom, me diga, né? Porque realmente ainda não descobri uma fórmula mágica, né? E nem cair do céu. Realmente a gente precisa, né? A lâmpada mágica, por mais que a gente tenha, né, dentro do nosso imaginário, com os 3 desejos, muito dificilmente ela vai chegar aí pra gente, se não for realmente com muito trabalho, né? Então, o artista ele tem que encarar a sua produção realmente como trabalho. E trabalhar a si mesmo também, que é muito importante, não é isso, André? Porque respeitar o seu trabalho e nas suas ações diárias. Assim, também com certeza. Com certeza. Né? E muitas vezes também não está com tanta,
muitas vezes essa questão de estar com tanta pressão, porque já lidei também com pessoas, mesmo não estando no seu lugar, mas de ver muitos artistas assim naquela, vamos dizer, angústia para poder realmente viver daquilo. Mas muitas vezes é aquela coisa, você reforça a sua investigação, a sua pesquisa e de repente tira, se a questão é só do dinheiro, né, que não é só, né, mas assim, você utiliza a sua arte como um meio, ao princípio, para você se desenvolver e depois de um dia, quem sabe, né? Eu não sei como é a sua visão em relação a isso, mas eu me lembro há muito tempo atrás, quando eu estava aí transitando pelo Rio, pessoas mesmo marchando, nem sei se essa palavra ainda existe, né? Investigando um pouco, andando por esses lugares, um deles me falou isso, que o artista, ele não deve viver unicamente da sua arte. Isso é uma coisa também que é contraditório para certas pessoas, como você falou, não existe uma fórmula, né? Muitos já se encontraram, etc., e conseguem viver da sua arte nesse sentido que a gente fala financeiro de ser. Uhum. E ele deve realmente ter muita habilidade e tempo, né, descontração aqui, etc., que hoje em dia com essa a questão da arte contemporânea, que você tem mesmo mais do que qualquer mergulhar, né, nas suas investigações, é você ter essa tranquilidade para fazer isso sem ter essa pressão enorme que você tem que vender, né? Então, eu acho que são duas categorias. É porque às vezes, né, o que acontece é que por necessidades, muitas vezes o artista ele deixa de ir para a sua pesquisa ou para o seu projeto, mergulhar nisso, porque precisa realmente de sobrevivência, né? Assim, por isso que eu digo não existe certo ou errado, porque muitas vezes, mesmo quando você desvia um pouco, né, assim, você não deixa de estar treinando, né? Não deixa de estar produzindo, não deixa de estar dentro desse lugar. Isso que eu quis dizer. Mas, assim, o artista, né, como arquiteto e esse lugar do criador, tinha muito status, né, muita repercussão quando era na época do Renascimento, né, que uma obra de arte era uma celebração de se ver uma obra de arte, né, até por uma questão de escassez de produção, porque não se tinha tanta produção como se tem agora. E aí toda essa pompa, né, que se tinha, se perde um pouco, né, agora. Mas por isso que eu falo que o sucesso ele é relativo para cada um. Sucesso é financeiro, sucesso é status, ou sucesso é você produzir uma obra que ela carregue de mensagem. Um dia desse eu fui questionada, né, sobre obra boa ou ruim. O que eu digo é que existem obras que conseguem transmitir uma mensagem com eficácia e outras que não conseguem. E o que é bom para mim não é consenso e vice-versa. Então, é relativo, né? Então, por isso, quando a gente entra dentro de uma subjetividade tão grande dentro da arte, que talvez por isso que ela seja tão difícil, né? Um caminho tão sem fórmulas de sucesso, né? Mas o que é importante é você ter a sua verdade dentro da sua produção. Isso eu sempre digo, assim, e que você consiga transmitir essa verdade. O que acontece muitas vezes, eu vejo uma produção bebida de outras verdades, mas o artista não está presente, né? E aí, cadê essa verdade? Cadê esse caminho, esse percurso? Em outros você vê claramente, né? Então, talvez esse que você consegue ter essa mensagem muito clara, talvez seja mais fácil de ter, né, realmente um reconhecimento maior. Mas, logicamente, são N fatores, N fatores. Outra questão que eu vejo muito, não sei aí, né, Patrícia, mas aqui o que eu sinto é que a gente precisa falar mais de arte, a gente precisa transmitir mais isso, levar mais as nossas crianças para espaços expositivos, ter essa vivência da arte, porque quanto mais a gente fala, mais as pessoas vão ter uma compreensão melhor, porque a arte renascentista, uma arte figurativa, né, até dentro do período moderno, ela é muito mais fácil de aceitação do que a própria arte contemporânea. Quando a gente chega no contemporâneo, se a gente não tem uma base cultural, a gente não vai conseguir compreender. E a partir do momento que eu não compreendo, ela vai passar. Ela não vai me tocar, ela não vai sensibilizar.
E se eu tenho uma bagagem de conteúdo, eu vou chegar até ela e vou fazer conexões e vou compreender, gostando ou não gostando. Mas ela vai ter algum sentido para você, né? Então, eu acho que tem que se falar mais. Por isso que eu gosto muito desses lugares, né, de fala, que a gente começou falando sobre isso e eu volto para falar sobre isso. Porque esse lugar da fala, né, que o artista ele fala mais, ou então os lugares de salas de aula, ou lugares familiares, enfim, que a gente fala mais de arquitetura, fala mais de arte, fala mais desses lugares, a gente vai sensibilizar mais, né? Sensibiliza mais os outros. E quanto mais se fala de arte, mais você vai ter uma formação de público. Quanto mais formação de público, mais colecionadores e mais venda de arte. Então, é uma cadeia, né? Tudo está interligado, né? Então, é mais ou menos por aí que eu penso, né? Continuo dizendo, é o meu pensamento, é a maneira que eu vejo, né? Cada um vai ter o seu pensamento também. Andréa, nem estou acompanhando aí, não sei por que eu mudei aqui a minha visualização, e aqui não me mostra, por enquanto, nessa estreia live, nenhuma pessoa falando, não sei o que é que... Mas se você vê aí, quiser responder alguma questão, desculpa, gente, se vocês estão falando comigo, eu não estou vendo, certo? Não, eu acredito que estejam quietinhos mesmo, não tem nenhuma pergunta, não. Tinha do Otto, deixa eu só voltar aqui. De perguntas, está voltando, acredito que foi a dele mesmo. Sim, exemplificando você, né? Nesse contexto da arte contemporânea e o seu trabalho que você acabou de nos mostrar. Conta um fato curioso, alguma coisa assim, dessa recepção de pessoas, que eu vejo também que, até como curadora, você sempre tenta estar aí presente para ter esse diálogo, não é isso? Então, você lá na sua exposição e essas recepções, vamos dizer, de não compreensão, etc. Conta alguma coisa assim curiosa. Cada exposição é uma história, na verdade, são tantas histórias que eu digo que essas histórias são outra arte, né? Mas existem várias histórias muito curiosas, assim. Eu gosto, deixa eu ver se tem alguma obra aqui, acho que não, mas eu gosto de deixar agulhas na minha obra, porque é justamente esse processo da pessoa compreender, não precisa chegar ao fazer, né, mas uma compreensão de que a obra ela está em continuação, ela continua sendo construída a partir do olhar do outro. E eu montei uma exposição individual, foi a minha primeira individual, e aí quando eu cheguei lá na exposição, fui visitar a obra, minhas obras estavam furadas. A pessoa tinha furado várias vezes, tinha mais de uma obra furada, ou costurada a obra, porque ela pegou e ela fez uma intervenção. E eu fiquei muito... Costurou, furou a obra várias vezes. Ninguém viu isso? Não. E eu entrei em crise, né? Primeiro porque eu disse, bingo, eu estou no contemporâneo, que eu provoquei a pessoa e a pessoa reagiu, né? E bingo, mexeram na minha obra, né? Então, eu fiquei realmente... Mas foi uma reflexão muito grande para mim. Ou seja, você deu a resposta, né? De repente você... Então, eu disse, eu estou no contemporâneo, né? Eu fiz provocações, mesmo silenciosa, né? Mas foi uma provocação. Outra, essa obra do café, eu já expus no MAUC, expus no Centro Cultural Banco Nordeste, em Sobral, e expus na Casa da Cultura de Sobral, desculpa, foi Casa da Cultura de Sobral, Centro Cultural Banco Nordeste, em Juazeiro. Isso aí é feito uma estrutura efêmera com macarrão. Massa. Né? E aí... Estou buscando aqui a agulha. Vai, falando. Esse do café, Patrícia, eu tinha alguns grãos, né, pintados de dourado nessa obra, aquela que você mostrou, que eu disse que era homenagem ao café. E quando eu cheguei nos espaços expositivos, todos os espaços, né, sem exceção, quando eu chegava, 50% dos grãos dourados tinham sido levados. Né? Então, as pessoas tinham desejo da arte, então levavam um grão de café dourado para si. Então, é outra provocação. Né? Então, as pessoas tiveram desejo da arte. Outra exposição, histórias assim que eu passei como obras minhas, né? Assim, foi na Casa Cor.
quando eu fui pegar minhas obras da desmontagem, quando eu fui pegar as obras, elas tinham sido, uma obra específica, ela tinha sido cortada. Depois que acabou a Casa Cor. Ninguém sabe quem, como, mas foi um corte de estilete. E aí eu disse, bem, o diálogo com a obra, vamos costurar. E eu costurei a obra ficou ótima, maravilhosa, mas foi feito por um terceiro, né? Então, uma contribuição do outro aí, não sei o que é que provocou, era uma paisagem, não sei, mas acabou tendo esse corte, essa laceração aí. E aí eu tirei proveito disso, né? Então, a arte também me ensina muito esse você olhar de outra maneira, né? E ver outras possibilidades. Mas eu gosto muito de me colocar como invisível dentro de uma exposição. Que as pessoas não saibam que eu sou artista ou a curadora e ficar em silêncio e ouvir o olhar do outro. Isso é fantástico. É fantástico, porque você vê uma resposta da exposição ou da obra sem máscaras, né? Então ela é muito autêntica. Se a pessoa gosta ou não gosta, é autêntico. Isso é maravilhoso. Então eu adoro me colocar bem quietinha, em silêncio. De máscara a gente fica mais invisível ainda, né? E você escuta, né? Realmente essas respostas. E você conseguiu descobrir as possíveis pessoas ou os perfis, mais ou menos, o que deveria ter aqui para poder ter feito essas interferências aí, não? Não consegui, porque eu nunca estava, né? Assim, eu acho que é muito. Na sua exposição você não estava, né? Porque daí... Não estava, nenhuma das vezes eu estava, assim, mas eu acho que é muito isso, né? Eu consegui provocar. Curioso. Outra exposição também, que era só de tecelagem, que tinha as agulhas, chegava lá, tinha a pessoa costurado, continuado o bordado, né? Chegou, então é uma provocação ao outro, né? Então o outro ele se sente realmente impelido a continuar, né? Essa história. Então a minha intenção é dizer, a obra não está pronta, né? Ela continua a partir do olhar do outro e de certa forma você quando coloca essa verdade, é por isso que eu digo assim, quando o artista ele está presente, ele coloca a verdade, ele não precisa dizer, ela fala, ela grita essa verdade. Tá respondendo, né? E aí, por isso que eu digo assim, eu fico, às vezes eu fico pensando até quase em crise, se eu acho bom ou ruim, mas é uma provocação, inclusive, em mim como artista, né? Então, essa resposta do outro me provoca também. E como você faz? Você deixa aquela obra daquela maneira, como se já fosse uma obra já realmente com essa interferência, que foi criada uma outra obra, né? Com a interferência do outro, ou você refaz? Como é que você faz? Essa que foi cortada, eu aproveitei o corte e eu bordei em cima. Um bordado dourado, ficou linda. Inclusive, ficou com um acervo pessoal, porque ela tem uma história, né? Inclusive, as obras precisa ter parte das suas obras. Porque ela conta uma história, né? Assim, eu gosto sempre de ter algumas obras perto de mim e principalmente revisitar obras de 2015, 2016, 2017. Tem obras que é de 2008 que eu olho e digo assim, vim dali, né? O traço estava ali presente. Então eu gosto de ver obras mesmo e estar em contato porque elas vão contando histórias, contando o que era sempre foi essencial para mim e o que é que eu fui me transformando. Então tem isso. Existem muitas histórias, né? O artista passa, inclusive trocas com outros curadores. Vou contar uma história de um curador que foi muito importante para mim, né? Que foi o Dante Diniz, né? Ele é grande curador, ele me convidou, né, para uma exposição e quando eu apresentei a obra, foi fotografado o catálogo, tudo bem, tudo ótimo, estava ótimo, mas quando foi à noite ele disse assim, não quero essa obra, não está lhe representando, eu quero outra obra, você não é isso. E começou uma discussão comigo por telefone, que eu disse, gente, eu entreguei a obra, estava tudo ok, e uma discussão, mas foi libertador, porque o que aconteceu? Ele me provocou. Quando ele me provocou, eu aceitei a provocação. E disse, amanhã de manhã eu lhe entrego a obra que você quer. E virei à noite pintando o que ele queria. E foi uma catarse. Né? Foi um diálogo, uma briga com ele, né? E a tela. E quando eu apresentei, ele disse assim, eu sabia que você ia chegar aqui.
essa troca com o curador ou com o diálogo com o público, enfim, e isso você pode enriquecer muito. Então, para mim, foi uma troca super enriquecedora e ele foi, assim, ele me colocou dentro do lugar do abstrato que eu tinha resistência a esse abstrato. Então, ele me levou, né? Eu ficava sempre entre figurativo e abstrato e ele me libertou para que eu ficasse totalmente no abstrato. O artista aqui, colocando o artista como uma obra de arte. Nesse caso, a própria arte que o artista fez. Quanto mais ele esteja aí, realmente se define. Sim. É isso? Sim. E então, eu já queria aproveitar essa oportunidade de você aí, ou falar divergência, porque você deve ter acompanhado também, não para falar do meu discurso, mas do discurso da arte por artista, né? Que você... Tem algo que 2 comentáriozinhos aqui que eu vou trazer. Um que foi da Segiane, né? Que ela... Vou ler aqui, tá? Só para a gente não deixar passar. Ela fala que a minha narrativa, né? Que o trabalho dela é um trabalho comprometido, é um trabalho sério e realmente tem uma paixão no que faz, procura sempre conectar as reminiscências com a atualidade, com a ancestralidade. Obrigada, Segiane, eu pelo menos só sou o que sou porque eu tenho toda essa minha ancestralidade, né? Eu tenho todo esse respeito pelas culturas, né? Eu venho de uma descendência muito mesclada, né? Fala sobre Eu tenho uma família materna, né? Que meus bisavós vieram da Itália e de Portugal e foram acolhidos aqui no Brasil. E eu tenho, por parte de pai, o meu avô libanês e minha avó egípcia, também acolhidos aqui no Brasil. E meu pai veio do Maranhão para o Ceará, e minha mãe do Rio para o Ceará. E acabou que eles se encontraram e eu venho com toda essa força, né? Essa força no sentido cultural, que são muito fortes, né? Essa cultura italiana, portuguesa e a cultura árabe. E isso está muito presente. E um respeito por essas culturas. E isso tudo mesclado com toda essa força que o Ceará tem, né? Então, sem dúvida, para mim isso é muito importante. E aí eu quero ler um relato aqui também, que quem não é afeiçoado a Andréa vai sempre dizer que não entendeu nada, que as obras dela são caóticas, confusas e comumente imaturas conseguem criticar a arte. Bem, se passa esse caos, né, e essa confusão, eu digo que é sempre a leitura que a pessoa faz, não é essa mensagem que eu desejo transmitir, sem dúvida não é, mas a gente tem caos, né, e sempre onde tem caos a gente tem luz do outro lado, e onde tem luz tem um caos, então são opostos, né, que se complementam, mas assim, para mim eu penso muito mais de organização desse caos do que valorização do caos, mas é como eu disse, é o olhar do outro e é de como a pessoa absorve e enxerga a obra, e a gente se posicionar e escutar isso também é bem interessante, tá? Só quis responder que eu achei bem interessante esse comentário, mas como eu disse, a gente sempre tem essa dualidade, né? Tudo na vida, né? Tem isso, mas a gente se enxerga o caos é porque existe a luz em algum lugar aí também. Muito bom. Pode responder umas perguntas aí. Hoje disseram Se tantas... tiver, eu também estou aqui para responder, para a gente falar essas exposições aqui, que eu gosto muito. Esse você já falou que era interseção, também achei bem legal. Tem o Reminiscências Afetivas, né, que é do Deneilson Ferreira, que ele fala das memórias dele, e a conversa dele é extremamente afetiva. Eu gosto, sabe, Patrícia? Quando eu vou pensar em exposição, eu gosto de conversar. Na verdade, eu sou uma pessoa muito curiosa. Eu digo que eu não sou uma pessoa fofoqueira, mas eu sou curiosa. Se uma pessoa chega para mim e diz assim, vou te contar uma história, mas eu te conto só amanhã, aí pronto, urticária da curiosidade no mundo. Também. Mas assim, a curiosidade, porque eu gosto de entender. Por exemplo, eu gosto de ler bula de remédio. Eu gosto das histórias. Então, quando eu vou fazer uma curadoria, eu gosto de mergulhar nas histórias, né? Então, sempre é isso.
Cada conversa que eu tive, por exemplo, com o Demeilson foi isso, foi mergulhando, né? A interseção foi perceber esses cruzamentos. Então, sempre para mim é isso. As próprias minhas exposições, como a Costurando Histórias, que eu falo um pouco da minha afetividade com minha ancestralidade, que foi uma exposição que eu trago muito a minha história, foi muito autobiográfica, que foi uma exposição que eu falo da minha relação com a tapeçaria, com a relação com a cultura árabe, contei um pouco da minha história, da minha ancestralidade com meu pai. Então, fiz uma obra em homenagem a ele, que faleceu já antes de eu nascer. Então, meu pai faleceu quando minha mãe estava grávida. Falo da minha história de vida com a obra Abrigo, em que eu tenho uma gaiola que saiu uma tapeçaria e era interligada com 43 quadros, cada quadro representando um ano da minha vida. Então, sempre é um mergulho, né? Assim, quando a gente vai fazer tanto a curadoria ou quando o artista vai fazer uma produção, é esse mergulho. Então, é a partir dessa... De realmente um envolvimento. Eu não consigo fazer uma curadoria ou fazer uma obra em que eu não me envolva, né? Então, por isso que o estar presente é tão importante. E os nomes vêm por isso, né? Vem desse estar presente, dessa afetividade. É outra questão também, né? A gente vive tantas adversidades, tanta coisa dentro desse caminho da arte que a gente precisa ser mais afetivo. A gente precisa ter mais esse olhar carinhoso para as coisas, né? Para as obras, para as pessoas. Você ter essa posição de você... Esse aqui é o Leonardo e o Vincent, que são os meus filhos de 4 patas, que resolveram interagir aqui na live. Deixa eu botar gatos ou cachorros? Os cachorrinhos, que é o Leonardo da Vinci e o Vincent Van Gogh. Oh, meu Deus, né? Por acaso o nome, né? Mas cada um tem a personalidade dos seus artistas. E é o viver dentro da arte, né? Por isso que os nomes dos meus filhos têm que ser dentro da arte. É viver a arte. É acordar e dormir dentro da arte. Né? Assim, e aí quando eu assumi, né? Por isso que eu digo, é uma coragem, porque você abre mão de outras vidas que você poderia viver. Mas eu resolvi viver a arte. Que você abriu mão, André? Que você abriu? Na verdade, eu nem digo abrir mão, porque abrir mão é quando você realmente precisa deixar outras coisas de lado, né? Olha aí, vamos buscar. Abrindo caixas de... aqui também, Abrindo caixas de Pandora. Na verdade, não é abrir mão, porque realmente eu nem... Você vive tanto mergulhado dentro da arte que os seus interesses são dentro da arte. E quando você convive com outras pessoas, às vezes, que você não tem esses interesses, às vezes pode ter choques, não pode? É assim... Eu não sei nem o que é realmente abrir mão, porque eu nem não sei. Hoje é tão forte isso que eu nem percebo o que é que poderia ser diferente. É assim, o que é que não tenho sentir falta desse outro lugar, de estar no outro lugar. Mas certamente você toma escolhas. Você mergulhar na produção, ou mergulhar no estudar, você abre mão ou de saídas, ou de outras questões. Por exemplo, viagem. Por isso que eu digo que é esse mergulhar. Viagem para mim, que eu não tenho um roteiro intenso de vivência de arte, de museus, de galerias, não é o que realmente, não que eu não possa fazer outras coisas, mas é o que realmente meu foco de interesse. Então eu já fiz viagem com famílias, que a família toda foi para um lugar e eu fui sozinha para o museu. Ou amigos, eu fui só porque ninguém quis me acompanhar. Isso é um abrir mão. Né? Assim, mas eu não quis estar num lugar, por exemplo, de compras ou de consumo, eu quis estar no consumo da arte, consumo de aprender a arte. Isso é um abrir mão. Né? Mas não fez falta, muito pelo contrário, eu fiquei enriquecida. Dá para entender, né? Assim, sim, totalmente. Então, assim, por isso que eu digo que são abrir caixas, talvez, de Pandora, porque eu não percebo o que é, mas certamente é o caminho que eu escolhi e que eu poderia ter escolhido outros caminhos. Né? Assim, e eu peguei esse exemplo que é bem caricato, bem marcado para quem gosta de estar dentro desse lugar da arte. Você acaba, se você não tem companhia certa, você acaba seguindo sozinho, porque você sabe que você tem que ir, que é a sua escolha, né? Muito bem. E os seus projetos aí futuros, Andréa? O que é que você tem aí em mente para ainda mais poder estar catucando aí, a gente fala assim, catucando? O primeiro projeto futuro sempre é a produção, sempre produzir.
né? Eu digo assim, a produção para mim é importantíssimo, né? Então, sempre, sempre estando dentro desse lugar da produção, né? Mais que não esteja com exposição ou esteja fazendo exposição, mas sempre, sempre nesse lugar. O arte por artista, eu espero que ele ganhe, né, seus caminhos, ganhe força, ganhe corpo, porque ele é o lugar da difusão da arte, é o lugar para espalhar a arte, para que apresente outros artistas, né, que mostre, né, esse diálogo mesmo. Quero fazer mais exposições, né, assim, para mim, ver uma exposição como a da Benfica Arte, né, do Shopping Benfica, em que eu tenho artistas que estão expondo a primeira vez lá, e juntamente com artistas que têm 50 anos de trajetória, né, assim, e que apresentam um diálogo, uma linguagem expositiva, né, expográfica, curatorial, e que possa mostrar o seu trabalho, abrir portas. Quando eu vejo, né, lá na exposição artistas que hoje mesmo veio conversar comigo querendo dicas de grupos que ele possa entrar para dialogar, então abrindo portas para ele também. Então, acho que o artista é para isso. É para que a gente pense mais sobre arte, para a gente difundir mais arte, mas ele precisa de ter, né, força, principalmente força dentro desse retorno, também do financeiro, dentro dele ganhar um corpo maior. Então, isso eu tenho empenhado muito, né? Então, ele surge de uma forma totalmente voluntária, minha, né? Como eu disse, com o apoio da Veridiana, que se não tivesse o apoio dela em tudo, né, dentro desses projetos da arte, então acaba sendo tudo muito misturado também. É, mas ele precisa ganhar corpo, então fica aqui, né, já se tiver alguém que depois escute, né, dando esse apoio também, porque não é só uma questão, tem que entender que não é o arte para artista, é o que ele pode realmente chegar ao alcance no outro, é o que ele pode ajudar dentro dessas transformações também, né? Pode contribuir no espalhar a arte. Né? Então, o arte para artista ele surgiu realmente de maneira despretensiosa, mas ele já está nas suas exposições. Então, a gente está aqui na nossa, para não esquecer, quarta exposição, né? Então, exposições uma individual, mas exposições coletivas, que tem essa força do coletivo. Eu acredito demais na força do coletivo, né? Assim, já fiz exposições com curadorias, né, que foram público de mais de 500 pessoas no dia da abertura, né? A gente movimentar e despertar esse interesse de levar o outro para uma exposição, muitas vezes pessoas também que não têm o costume de ir para a exposição, que é a primeira exposição que ela vai, como também colecionadores que frequentam. Então, tudo isso é muito forte. E dentro da minha produção é continuar dentro da pesquisa do texto, né, as possibilidades do texto, esses desdobramentos, né, onde ele vai chegar. Sempre essa interação também com a pintura, porque a pintura ela é uma base para mim, como a arquitetura é base, né? Posso chegar um momento em que a pintura realmente vai sair ou volta mais fortemente, não sei. Não tenho isso aí traçado, porque eu vou sempre tendo as minhas respostas também, tentando me escutar, né? Mas, assim, é produção, difusão de arte, né? Estar dentro desse lugar da arte mesmo. E não pensar realmente no que é que vai acontecer daqui a 5, 10, 15 anos. Logicamente a gente pensa isso, mas pensar no presente. Né? Sempre é isso, assim. Para mim, o presente é muito importante. Né? Assim, Vou utilizar seu discurso até para explicar aí a arte ao artista do começou. Foi também parecido com esse seu discurso, explicando aqui para quem queria entender a diferença. Eu não posso dizer de diferença, mas posso dizer sobre o meu, que na verdade começou também a querer partir desse lugar de estar próximo da arte e também responder questões minhas. E uhum, foi um título, vamos dizer assim, que já veio de uma série fotográfica. E você falando isso tudo, de somar, de quem pode contribuir, etc., eu até tinha interrompido com o último entrevistador, né, que foi respondido, vamos dizer assim, dentro daquele contexto, e não ia mais uhum. fazer. Então, aí que surgiu a Andrea, para eu poder retomar aqui também a live art. Porque a live art, gente, é só reportagem de rua mesmo, aqui de Madrid, respondendo assim, a curiosidade de muita gente também de ver a arte aqui nesse contexto europeu, etc.
E aí a coisa foi tomando do presente para um futuro que não chegou ainda, está indo aos poucos, vamos dizer, e chegamos aqui até onde você está. Então, isso eu estou dizendo para ver se existe uma possibilidade de somar também. Você diz como é que a gente pode se aliar, porque o Live Art, como entrevista aqui na live, está assim, traçando metas a partir desse contexto atual do sentir, né? Uhum. Vai sentindo e vai levando, mas que a gente não sabe aonde pode levar, mas é mergulhar mesmo em nossas temáticas, em nossas, né, André? Mas eu te digo isso porque achei muito curioso também essas coincidências, né? Porque depois que descobri o seu... Eu falei com você, né? Depois que eu descobri eu também, por exemplo, eu comecei com alguns artistas a entrevistar e saiba que é coincidência, viu? Depois eu fui olhar lá e o Ricardo estava como a pessoa que estreou, não foi? O Ricardo Tavares, como a pessoa que estreou o Arte por Artista. E curioso que ele foi um dos primeiros também. Então tem muito isso, muitas vezes essas conexões que são feitas por acaso dentro da arte também, que nos leva a uma força maior em descobrimento até onde a gente pode ir. Eu acho que Vocês tem são- coisas, né, que a gente vê impressionante, coisas que a gente nunca acessou, nunca viu, e de repente está no mesmo lugar que a gente está. Isso acontece muito comigo dentro da arte. Então, às vezes, eu tenho acessos a produções minhas em que eu nunca entrei em contato com aquela produção de outro artista ou obra, e de repente eu vejo que está dentro do mesmo diálogo. Isso acontece porque é o que a gente chama do consciente coletivo, né? Então, quando as intenções e acaba tendo essas aproximações pelas intenções mesmo. Então, eu acho que isso reforça, né? Assim, sempre soma, né? Mas, então, eu acho que continue seus diálogos, continue apresentando os artistas. Você tem uma questão de apresentar os artistas cearenses, levar aí para a Espanha, né? E isso é muito bom, porque realmente as mídias sociais e todo esse formato, eu digo que eles não substituem o presencial, mas eles têm uma característica maravilhosa que é romper fronteiras, territórios, né? Então ele tem alcances muito maiores. Então isso é muito positivo. Então são frentes que se abrem, diálogos que se abrem, enfim. E da mesma maneira, você está aqui presente, né? Está na exposição e eu fiquei muito feliz, sabe, Patrícia? Porque muitas vezes eu vejo logicamente que cada um com seu grau de dificuldade e tudo, mas muitas vezes eu vejo o artista, ele acaba se acomodando e você não se acomodou. Em pouco tempo você conseguiu imprimir, mandar imprimir a sua obra, emoldurar a sua obra e estar presente na exposição que teve um curto prazo, né, de edital e de montagem de tudo. Como a gente teve também artista que está no Espírito Santo, mandou sua obra, quis estar presente muito, muito, acho que por orgulho do Ceará, né, de estar se apresentando como cearense também. Mas a gente, às vezes, um outro conselho, se é que eu posso dar esses conselhos, né, é que o artista não se acomode, né, que o artista ele precisa encarar a arte, a produção dele como trabalho, porque é um trabalho. E as pessoas, né, os colecionadores, né, o público, entender que a arte é um trabalho também, que tem toda uma pesquisa, que tem todo um investimento de tempo, um investimento de materiais, porque quando às vezes o artista ele chega nessa obra, né, por exemplo, quando eu chego nessa obra, quanto de pesquisa e de materiais foram gastos, né? Gasto mesmo, muitas vezes, né? Para chegar nesse dourado, chegar nessa textura, chegar nessa linha. Então, isso é investimento. E a gente entender o resultado da obra não é só a obra em si, é o que tem por trás, né? Exatamente. Muito bem, André. É isso mesmo. E no seu contexto aí de curadora, né, nessa minha participação, que também fico muito feliz de poder participar e ter tido essa aproximação também.
Porque uma coisa, quando eu conheci seu trabalho, assim, da tapeçaria, dessas linhas, né, desse entrelaçado, ao princípio a gente tem aquele, como você fala, a não compreensão, e é muito curioso que depois houve essa identificação, porque, inclusive, eu tenho muito essa ligação com as linhas, apesar de não tecer nada, não fazer nada disso. Inclusive, nessa meu outro trabalho aí das Divinas Madres, né, uma dessas mães, eu coloquei essa linha. E você realmente aprofunda, né, na sua pesquisa, você tem, ou seja, se há um pouco dessas questões de mim, então no seu trabalho já existe essas, enfim, das suas questões, existe um diálogo. Mas eu ia falando sobre quando eu vi o edital seu, que abriu e foi muito rápido, né, poucos dias realmente para poder fechar, e eu participei. E uma observação que eu faço sobre o seu trabalho, né, que eu vejo uma tremenda, se for utilizar uma palavra assim, de generosidade, uma abertura realmente para poder oportunizar, né, o artista, de demonstrar o seu diálogo, o seu discurso, a sua narrativa, é facilitar mesmo dar essa abertura, porque até na própria inscrição eu achei bem interessante e diferencial, que aí você dá a oportunidade de ele contar a sua história, né, que você colocou lá, que é bem diferente, você conta a história daquele contexto, etc., sem ficar fechado em alguns termos. Não sei se eu me explico, mas que muito edital que você tem muitas coisas que dificultam, claro, né? Porque você tem que fazer tudo dentro daquele formatozinho, né? Então, o que facilitou também, vamos dizer assim, de poder ser escutado, visto, analisado, o que seja, é também essa facilidade, apesar de ter tido que correr com o tempo, né? Isso, mas de poder se expressar de uma maneira mais fácil e se mostrar sem muitas, entende? Sem muitas dificuldades no contexto técnico. Você me explica melhor. Explica aí, Andréa, como foi. E eu de ser vista, quer dizer, me dá a possibilidade de ser vista, porque hoje em dia, vamos dizer, a concorrência em tudo, né, Andréa? Existe isso para você realmente ver, fazer esse filtro em outras questões que são as máscaras, vamos dizer, as cascas da cebola para chegar, não é isso? E ali já... Eu vou falar um pouquinho desse edital, né? A primeira questão, assim, é o transitado artista e curador, né? Assim, então, tem muitos editais que às vezes eles são, enfim, são truncados, às vezes o artista mesmo não chega à compreensão. Tem um edital que eu não consigo compreender, ou eu vejo assim, umas coisas assim, que a gente não entende nem o porquê, né, do edital, mas deve ter os motivos deles, né? Enfim. E aí foi né, assim, e aí como me posiciono como artista e como professora, que a gente sempre coloca no lugar do aluno, enfim. Então, por isso que eu digo que não tem. A Andréa tem o nome artista, mas tem vários sobrenomes que se misturam, né? Mas aí, quando eu fiz a história do edital, né, essa questão, eu queria deixar muito claro. E quando eu fui fazer a curadoria, eu fiz a expografia primeiro, lendo cada história da obra. Então, elas estão lá porque a história tem a ver com a exposição. Então, por isso que eu queria saber a história da obra, né? Não é uma coisa aleatória. Então, elas tinham que, principalmente, dialogar. E sempre vai ser assim. Eu vou querer entender, né? Sabe a curiosidade? Né? Então, tentar colocar. Então, eu não queria nem saber o nome do artista. Eu peguei as obras, eu não queria nem... Logicamente que tem obras que você olha e você vê logo, né, de quem é, porque você já conhece, você conhece o traço, você olha e diz assim, isso aqui é sem ver a assinatura, né? Quando então você já sabe de quem é. Mas eu procurei ver dessa maneira. Não queria saber quem era o artista, eu queria saber a história da obra e a obra. Esse foi o meu foco, né? E criar o diálogo, né, para a exposição. Tanto que a gente vem de uma representação, né, das pinturas indígenas, dos costumes, da tecelagem, da questão dessa manualidade, vai para o mar, depois já vai para uma paisagem mais do interior, vamos para a fé, de repente a gente está no urbano. Né? Então a gente transita nisso. Assim. Então eu quis fazer um percurso mesmo de viagem. E tem duas obras que são rostos que
que não têm os olhos marcados, mas são representações de rosto que estão observando essa exposição. Então, tem duas obras que ficam em lado oposto, observando o tempo todo a observação, observando a exposição. E tem esse olhar do observador constante para a obra de arte. Então, tudo tem um diálogo, tudo tem um porquê. Às vezes, até o artista chega para mim, chegaram alguns, né, e disseram assim, pensei que você ia escolher tal obra, né? Então, assim, a gente tem até que, como artista, a gente compreender também que o curador tem um porquê da coisa, né? Assim, então, às vezes, ou obras que não foram escolhidas, ou artistas que realmente não estiveram, porque não estavam dentro desse diálogo, porque é uma história contada, uma exposição tem essa história. Então, quando eu fiz essa exposição, eu fiz a montagem de curadoria, a expografia, então, quando eu cheguei para fazer a montagem, já estava toda feita a exposição. Então é isso, né? Por isso que vem eu digo assim, que as histórias do outro, a história da obra, elas são importantes para mim. Então isso vai ser presente. E aí o formulário eu quis de uma maneira de facilitar realmente, porque às vezes a gente tem que fazer as obras, botar em PDF, aí assina o documento, aí imprime esse documento, né? Tem todos esses processos burocráticos que não estou dizendo que não seja necessário, mas eu quis fazer com que esse processo burocrático não fosse um empecilho, entendeu? Assim, ele está presente, mas de uma maneira que fosse mais fácil, né? Então, esse retorno que você me deu, eu perguntei para vários artistas e me deram esse retorno, eu fico super feliz, porque essa foi a ideia. E você percebeu, né? Assim, então, eu quero que o artista perceba isso. Então, também. Esse de estar do outro lado, né, do artista que preenche formulários, que preenche edital também, isso facilita, porque eu tenho essa vivência, né? Então, muitas vezes, a gente ter a vivência no lugar do outro, né? Você se colocar como outro, isso ajuda em qualquer coisa que a gente vai fazer, né? Isso ajuda muito. Que é humano, né? Que é o humano realmente por detrás de tudo, que faz muita diferença para tudo, todo momento. Com certeza, com certeza. Pois, André, é um grande prazer aqui conversar com você, André, de verdade, não tem palavras. E você sempre essa expressividade, né? Consegue colocar muito bem por palavras e também demonstra todo esse teu trabalho de uma outra forma, que nem sempre é muito bem expressado pelo artista, né? Que é a linguagem. Então, você tem muita força aí na sua fala. Poucos artistas eu vejo assim, conseguindo tão bem expressar. E é isso. Então, eu deixo com você a palavra para fechar aqui a nossa live, que infelizmente está chegando ao fim. Olha, Patrícia, em primeiro lugar, assim, é agradecer, né? Assim, sempre que me chamam para falar de arte, eu já estou lá, né? Porque realmente é sempre um prazer falar do que a gente ama, né? Do que a gente gosta. E parabenizar, né? Assim, porque não é fácil. Eu fiz uma sequência de lives, um atrás do outro. Chegou um momento que eu precisei também dar uma respirada e eu estou voltando, né? Porque chega uma hora que a gente, né? Realmente não é fácil esse papel do mediador de live, né? Assim, desse papel de quem está articulando, de quem está fazendo essa difusão. Então, parabenizar, dar forças aí para que você continue, né? Assim. E dizer que é sempre muito bom ter um espaço para a gente falar um pouco da produção, falar um pouco da gente, e dizer assim, acho que a única mensagem mesmo é que a gente espalhe muita arte, e para espalhar arte a gente precisa do público, precisa desse acompanhar, né, porque complementa o ciclo, né, e todo esse esforço que a gente tá? Então, obrigada por me ajudar a espalhar a arte aqui também nesse canal e que a gente continue espalhando muita arte por aí. Muito bem. E essa coisinha aqui, quer dizer, vou usar não. Só te homenagear aqui. Isso aí é uma coisa super autêntica sua e continue aí com as suas lupas. Tem outro! Também ligo, posso ligar a qualquer momento para um artista, para alguém do sistema da arte também. Se tocar o telefone aí, atenda, viu? Vou atender aqui com a lupa, ok?
Mas é isso, né? A gente não levar tudo tão a sério, né? Apesar de tão sério como é a arte. Mas é isso. Tá bom, muito obrigada. Então, espalhe bem a arte por aí. Vai chegar por aqui. E sucesso. Com certeza. Obrigada. Beijos. Tchau, bom final de semana e bom Halloween. E feliz Halloween. Da próxima vez fantasiada aqui, vai ter uma outra aqui. Combinado.